Vamos louvar, agradecer a Deus por mais esse momento, né? Estamos iniciando a nossa ministração do dia, a última do dia, né? Pedindo ao Espírito Santo que continue trazendo a sua revelação, trazendo a sua ministração sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, que ele esteja agora com a vida do Maurício, né, que vai estar partilhando conosco, e nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, Maurício. Ok, muito bom. Bom, pessoal, boa noite, né? Que bom estar com vocês mais uma vez hoje. É sempre muito gratificante, né? Não há dúvida de que Deus tem sido conosco nesses dias, não é? É uma semana intensa, tenho pensado sobre isso, né? E quando a gente tem a proposta de falar a partir de hoje aí da Via Crucis final, vamos pensar assim, né? Seria hoje a quinta-feira, mas ela é a quinta-feira de uma semana intensa também, né? Então, só para nós contextualizarmos a quinta-feira, talvez conhecida por nós como Quinta-feira Santa, aquela semana ela começa lá em Betânia. Jesus vai para lá, né? 6 dias antes da Páscoa, ele vai a Betânia. E lógico que ele não foi lá apenas para visitar Lázaro, o ressuscitado, e suas irmãs. O texto, inclusive, narra que eles fizeram uma ceia ali naquele dia. Os seus inimigos, perseguidores, estavam lá marcando presença também, né? Viram que Lázaro estava à mesa com Jesus, falaram assim, olha, vamos aproveitar e matar os dois também, né? Mata Jesus e mata o Lázaro, né? Porque todo mundo que conversa com o Lázaro acaba crendo em Jesus. Então, o plano corria também para isso daí. Mas Jesus não foi lá para ceiar apenas e para visitar, então, a família, né? Mas Jesus foi para lá para ter os seus pés ungidos. Eu acho que isso é importante nós ressaltarmos, né? Jesus, no dia seguinte, ele pisaria em Jerusalém e ali seria recebido como rei. Naquele domingo, né, quando Jesus, então, vai para Jerusalém, já com os pés ungidos, aquelas pessoas que haviam ido para lá, né, já estavam se preparando para a festa, ficam sabendo que Jesus vai para lá, né? E olha que recepção que eles fazem para Jesus, né? Mas tudo isso, né, os ramos, as folhas, tudo isso, tudo, né? O meio de transporte pelo qual Jesus, né, adentra ali naquela recepção, tudo isso foi preparado pelo Pai, né? Zacarias, pelo Espírito Santo, já havia dito, né, há muito tempo atrás, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei venha sentado sobre o filho de uma jumenta, né? Então, assim, o Pai já havia cuidado de todas as coisas. Então, Jesus sabia que ele seria glorificado, né? Tanto é que ele diz, né? Olha, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então, aquele domingo foi um domingo interessante, um domingo de muitos ensinamentos, né? Foi ali que Jesus ensinou sobre o grão de trigo que cai na terra, né? Se não morrer, ele fica só, mas se ele morre, ele dá fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. O Pai fala com ele, no meio de todas essas coisas, tem uma fala de Jesus ali que é interessante, né? Porque ele está ali ensinando, as pessoas escutam um trovão, né? E uns dizem, olha, é um trovão, outros falam, não, não é trovão, não, é o anjo que falou com ele, né? E é interessante que Jesus, ele intervém também na conversa, ele fala assim, olha, esta voz que vocês ouviram, que para uns foi um trovão e para outros foi um anjo que falou, Jesus fala assim, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de você. Oi?
Então, a dona Valdez tem que ligar o microfone dela. Oi. Espera só um minutinho que deu microfonia. Eu vou lá socorrer. Ok. Beleza. Desculpem-me. Então, eu dizia o seguinte, né? Que no meio de todos esses ensinamentos de Jesus ali, falando com as pessoas, ouve-se uma voz, um trovão, e as pessoas ficam querendo discutir essa voz, e Jesus não nega a voz, ele diz, olha, essa voz, ela veio por amor de mim, não foi por amor de mim, mas veio por amor de vós. Então, Jesus confirma que, de fato, eles ouviram uma voz, né? Domingo fica tarde, fica noite, voltam para Betânia, vamos dormir lá, e no dia seguinte voltam para Jerusalém. Jesus tem fome, né? Para lá na figueira, a figueira não tem fruto, é uma figueira enganosa. Jesus ensina sobre isso. A terça-feira não é diferente, né? Jesus está em Jerusalém, ensinou no templo, discutiu com os religiosos, que tentam a todo instante, né? De alguma forma, criar um motivo para prender e matar Jesus. E Jesus, então, ensina ali novamente, fala por várias parábolas com eles. Entre elas, a gente destaca lá, né, a parábola dos 2 filhos, né, que ele fala assim, olha, o reino de Deus é semelhante ao pai que mandou os filhos, né, que chamou os filhos para o trabalho. Um falou assim, não, eu vou, pode deixar que eu estou indo, pai, né? E na verdade não foi. E o outro que resmungou, que fez bico, que fez cara feia, tal, acabou se arrependendo e indo para o trabalho, né? É também na terça-feira que a gente encontra a parábola das bodas, né, do filho do rei, em que os convidados oficiais não querem ir para bodas, não querem comparecer, né, num momento lá matam os servos, inclusive, né, que vão levar o convite. O rei fica bravo, manda ir lá e matar também, incendiar a cidade. Mas o que a gente percebe é que a fala de Jesus, eu costumo dizer assim que Jesus estava elevando o tom da conversa, né? Ele estava falando de coisas superiores àquelas coisas básicas que ele vinha talvez falando ali com os discípulos no decorrer, né, das narrativas, dos escritos, né? É interessante que, se nós pegarmos aí o livro de João, os 21 capítulos dele, do 13 até o 18, né, a gente basicamente vai ficar preso na quinta-feira. Então, Jesus estava elevando o tom, estava falando muitas coisas, né? E os discípulos estavam registrando muitas coisas e o Espírito Santo, né, fez questão de todas essas que estão guardadas e escritas para nós sabermos mesmo, né? Na quarta-feira, o plano para matar Jesus, assim, estava todo vapor, né? E como que se Jesus não soubesse do que eles estavam tramando e qual que era a expectativa deles, né? A expectativa humana, né? Tanto sabia que avisou os discípulos, né? Olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu vá, é necessário que eu parta. Então, tudo isso, Jesus, nessa semana intensa, né? E quando nós chegamos, então, na quinta-feira, né? Eu tenho comigo que me parece que o céu parou para participar daquela ceia. A tendência nossa é olharmos sempre, né, para traição, para prisão, julgamentos injustos, né, a brutalidade com que trataram Jesus, e realmente foi uma forma muito brutal. Mas eu queria, assim, parados nessa quinta-feira, chamar a atenção para 2 coisas, né, 2 detalhes dessa ceia despedida, né? A primeira é que João escreve que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Então, aí ele se levantou, então, tirou a capa, né? Colocou a toalha na cintura, derramou água lá na bacia e o famoso lava-pés que nós conhecemos, inclusive, e orientou para que nós fizéssemos também, né? Então, Jesus sabia, né, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do poder dele.
Lucas também fala sobre essa ceia, né? Sobre essa ceia despedida. Lucas diz o quê? Que quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos, né, estavam lá reclinados à mesa, e Jesus disse o seguinte: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Olha, irmãos, ainda que a tradição nos leve a olhar para esses dias, né, focados no sofrimento físico do Senhor, porque eu entendo que é mais fácil para nós nos aproximarmos de Jesus pela experiência da humanidade, né? Olha, ele se tornou homem. Então, isso é mais fácil para nós nos aproximarmos de Jesus pela nossa experiência de humanos, da humanidade. E muitas vezes até romantizamos a paixão e morte do Senhor. Mas a visão que o Senhor tem, que ele próprio tem, né, não é essa, e naquele dia não era essa, inclusive. Convido vocês, né, a lerem, né, a relerem as passagens que chegam até, né, aquele dia da Páscoa, mas para entender que a visão de Jesus não era essa. Jesus não queria que nos aproximar dele pela humanidade, muito pelo contrário. Ele queria que nós nos aproximemos dele pela vida que lá está com ele, pela vida dele. Então, Jesus, ele estava ali naquele momento, né? Por mais que isso pareça assim ser um paradoxo, uma coisa assim que não cabe, mas é uma realidade. Jesus estava desejoso que esses dias de sofrimento chegassem, para que ele pudesse nos libertar das garras do pecado, desejoso de vencer a morte, desejoso de pisar a cabeça da serpente e estabelecer o seu reino. Então, não façamos, né, dos dias de sofrimento do Senhor apenas um romance, mas que nós nos aproximemos dele, olhando para a vida que ele garantiu para nós, que nós teríamos então. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, né?